PSTU Alagoinhas, no ar. Pode me prender, pode me sangrar, pode mandar lá o golpe pra me matar. Pode me pegar na cruz, me trucidar, expor cada pedaço do meu corpo nas praçais. Eu sou mais do que tu pensa, sou mais que tua crença. Sou o espectro que ronda as mansões, fazendas, sou o fim do preconceito. Sou o medo e a ascensão, a morte do capital, o velório da escravidão. Eu sou o espírito que vaga, eu sou a saga de Trotsky, ressuscitado enquanto o stalinismo morre. Eu sou o fim de Alcatraz, das prisões, dos presídios. Mãe, não chore mais, resgate seu filho do lixo. Vem e siga-me, empunhe as bandeiras que o castelo vai cair. Quero sorrir, eu sou os prantos daquele que me escravizou por quase 400 anos. Eu vim para que todos tenham vida, eu vim para libertar quem se escravizou com a Bíblia. Fanatismos, paraísos celestes, pastor cheio de dinheiro com sofrimento da plebe. Eu sou rebelde, haitiano, insurgente, armado até os dentes. A morte do tenente de Tio Sam, a resistência iraquiana. Eu sou o novo Vietnã. Eu glorifico a memória de quem luta pra viver. Eu glorifico a memória de quem vive pra lutar. Eu glorifico a memória dos que morreram lutando. Eu glorifico a memória dos que seguirão tombando. Eu sou pecado comunista que o papo excomungou, a flor vermelha que a bomba de Hiroshima não matou. Eu sou a dor de quem te mata agora, do professor neoliberal dentro da escola. Eu sou o orgulho do aluno que ocupa a reitoria, o hip hop militante dentro da periferia. Eu sou a agonia do racismo, do machismo, do patrão. Pode me sangrar, meu sangue traz evolução. Pode me sangrar, que eu vou purificar essa terra sem fim. Eu vou fazer brotar uma vermelha flor nesse imenso jardim. Crucifica-me, me cubra com a mortal e mesmo assim verás que nada aqui nos para, não. Não. Pode me sangrar, que meu sangue é perene. Pode torturar, que minhas pernas não tremem. Pode me xingar, que não haverá desculpa. Sou aquela favelada que você chamou de puta. Eu vim pra resgatar o cristianismo de verdade, que se opõe à exploração e não a Marx. Eu sou de classe, eu sou de guerra. Sou você, longe da pedra e da tela. Sou aquela que comanda a ocupação do latifúndio da Nestlé da Parmalat, enquanto a Rede Globo late. Sou a dor de um parto de uma nova sociedade, sem racismo, sem machismo e sem classe. Pode chamar lá aquele preto que tu adora, que oprime outros pretos, branco por dentro, por fora. Obama não é mano, olha o cano dos fuzis, apontado pra cabeça de muçulmanos civis. Sou aquela favelada que empunha um rafal, mirando na elite, apontando no capital. Sou a mãe do imortal, cê tá ligado? Na liberdade, Beckman coroado. Sou o lado oprimido que se viciou nos livros. Sou o fim da guerra interna que extermina nossos filhos. Sou a vela que não acende no velório do burguês. O buquê de flores murcha no mausoléu de Sarney. Uma fora da lei sem porte legal de fuzil, cansada de obedecer seu código civil. A filha de Flaviano, quilombola, de chaco pra acabar com sua raça de latifundiário. Eu sou aquela grávida que não vale R$100, humilhada e condenada por furtar um enxoval. Eu sou o mal, eu sou o bem, depende de você também. Bem me quer, mal me quer, como vem, vai também. Eu vou além, eu quero creche e moradia. Eu vou além, eu quero o fim da oligarquia. Mas se quiser, acione a artilharia. Pode me sangrar, que meu sangue é comunista. Pode me sangrar, que eu vou purificar essa terra sem fim. Eu vou fazer brotar uma vermelha flor nesse imenso jardim. Crucifica-me, me cubra com a mortal e mesmo assim verás que nada aqui nos para, não. Não. Pode me sangrar, que eu vou purificar essa terra sem fim. Eu vou fazer brotar uma vermelha flor nesse imenso jardim. Crucifica-me, me cubra com a mortal e mesmo assim verás que nada aqui nos
Boa noite a todas e a todos. Normalmente nós estamos aqui às quartas-feiras, nesse mesmo horário, mas excepcionalmente programamos para hoje, pela urgência e pela importância do tema, fazer essa conversa com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo da lei que garante o pagamento aos professores, aos profissionais da educação, de 60% dos recursos transferidos para os municípios em função dos precatórios. Então, houve esse veto, existe uma reação muito grande da categoria dos profissionais da educação, e nós precisamos entender esse processo, como ele se deu, o que levou aos precatórios e as iniciativas que precisamos tomar, as ações que precisamos implementar para levar adiante essa luta. Nós estamos aqui hoje com Jeane Rezende, professora da rede estadual, também Antônio Salles, professor da rede estadual e que é diretor do SIMPA. Eles vão conversar, eles já estão aqui conectados e vão conversar conosco. Inicialmente, eu vou chamar a professora Jeane Rezende. A professora Jeane Rezende vai falar para a gente rapidamente, fazer um breve histórico da lei, né, que criou o Fundef e até chegar na sua transformação em Fundeb. Boa noite, professora Jeane. Fique à vontade. Olá, boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Interajam conosco na nossa página, no Facebook, no YouTube também, né? Nós estamos com o canal no YouTube, então vou marcar aqui o tempo, viu? Para a gente não exceder e bater um papo legal sobre isso, que tem deixado muita gente em dúvida. É o seguinte, tem muita gente aí confundindo o Fundef com o Fundeb. Então, eu vou fazer um apanhado geral, um histórico sobre o Fundef, né, e como foi que chegou até o Fundeb, para a gente tentar entender por que chegou nesse ponto que a gente está hoje de precatórios, desse processo dos precatórios do Fundef, que obteve um veto agora do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Então, o Fundef, ele foi criado em 1996. Ele era Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Foi criado em 96 um conjunto de fundos contábeis com recursos dos 3 níveis da administração pública no Brasil, pela Emenda Constitucional número 14, de 14 de setembro de 1996. Eu coloquei esses detalhes, porque aí quem quiser vai fazer a pesquisa, né, vai dar uma olhada, é fácil achar essas informações no Google, mas a gente precisa ter entendimento para saber o que é que a gente deve fazer. Qual foi o objetivo da criação do Fundef? O objetivo era promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação com base em dados do censo escolar do ano anterior. Nós que somos trabalhadores da educação, sabemos que todo ano as escolas preenchem dados do censo escolar. Então, é com base nesse censo escolar que é feito o cálculo dos recursos que são repassados às escolas pelo MEC e que são administrados pelos estados e municípios e pelo governo federal. Então, esse Fundef foi criado em 96 e foi extinto em 2006. A partir de 2006, ele foi substituído pelo Fundeb. Qual é a diferença? O Fundef abarcava o ensino fundamental e pretendia, né, assim, fazer a valorização do magistério, já que era vinculado a essa questão de repasse, né, de rateio, desculpem, dos municípios.
Então, a partir de 2006, foi extinto o Fundef e foi criado o Fundeb. O Fundeb foi criado e a diferença básica é justamente essa. Ele passou a cobrir o ensino básico, incorporando a educação de jovens e adultos e a educação infantil. Então, o entendimento aí já é para que a educação básica pudesse ser abarcada com esse recurso. O Fundeb ele tem a finalidade de aumentar os recursos aplicados pela União, estados e municípios na educação básica pública e melhorar a formação e o salário dos profissionais da educação. Não é? O que foi feito esse ano? O Fundeb ele tinha validade até esse ano, de 2020, e aí ele teve que passou por uma votação novamente em plenário e foi aprovado aí com algumas modificações até, inclusive aumentando a participação do PIB na vinculação dos recursos do Fundeb da educação básica. Então, o Fundef ele surge com a intenção e o interesse de ser uma política pública formulada pelo governo federal, né? A demanda da educação e dos educadores já é antiga, né? As nossas lutas é antiga por valorização do magistério. Então, o Fundef veio no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir desse governo Fernando Henrique Cardoso, pretendia fazer esse projeto, né, projetar a educação e a valorização do magistério. Então, o Fundeb, ele veio em substituição, em 2006, ao Fundef, já que o Fundef não abarcava a educação básica, a educação de jovens e adultos e a educação infantil, não é? Existem cifras aí a respeito do Fundeb, mas eu vou deixar para falar mais para frente, porque, a princípio, é isso. Obrigado, Jeane. Então, nós vimos aí que o Fundeb, ele busca desenvolver a educação, manter a educação e valorizar os profissionais que trabalham com a educação. E por isso que houve uma vinculação de, pelo menos, 60% dos recursos deste fundo deveriam ser usados para o pagamento dos profissionais da educação. E aí, dar uma boa noite ao companheiro Antônio Salles e colocar para ele a oportunidade de discutir conosco o que é que levou a esses precatórios, porque a legislação definiu que ao menos 60% dos recursos do Fundef, antigamente, e posteriormente do Fundeb, deve ser usado para o pagamento dos profissionais da educação. O que é que levou a judicialização dessa questão para terminar nos precatórios? Boa noite, Antônio Salles. Boa noite, Edinaldo Sacramento, a todos e todas que estão acompanhando a live. Eu não costumo muito ensaiar a fala, mas dessa vez fiz o esforço para tentar, em no máximo 10, 15 minutos, assumir e cumprir com essa tarefa de fazer uma síntese histórica do início dos precatórios do Fundef até ao veto do Bolsonaro, né? Então, esse período aí que vai de 1999 a 2020. Não sei se a companheira Laís já está nos acompanhando. Ela me fez uma pergunta à tarde na reunião do Sedlen. Eu disse a ela que a resposta viria aqui na live. Então, vou deixar para a hora do bate-papo, se ela estiver acompanhando, fazer a pergunta para nós podermos respondê-la. Também quero dizer que estou aqui substituindo o companheiro Enio, que é dirigente do SIMPA, que juntamente com a companheira Sandra Margarete tem evitado esforços para movimentar os educadores aqui do município e todo o pessoal de apoio por essa luta pelo reconhecimento de um direito que já está consagrado em lei e mesmo assim estamos tendo que lutar por ele, né?
nesse sentido aí, eu quero fazer esse registro, porque aqui em Alagoinhas o Simpa talvez seja a entidade que mais se empenhou nessa luta e, além disso, nacionalmente, talvez seja a única que fez a discussão que nós defendemos. A educação não se faz apenas com os educadores e pedagogos. Todo o pessoal de apoio, os demais trabalhadores da educação, também são responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem e, portanto, merece também um reconhecimento. E aqui o Simpa discutiu com o governo municipal, brigou para que fosse também reconhecidos os demais trabalhadores desse rateio do Fundef. Mas o que estamos aqui em discussão é o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, projeto que reuniu pelo menos 3 parlamentares que tinham projetos distintos e juntaram em um único projeto de lei para dirimir esse imbróglio que começou a partir de 1999 e que ainda se estende até hoje. Então, vamos à história. Quando, de 99 até 2007, que estava em vigência o Fundef, já que tem a lei do Fundef em 2007, e aí tem alguma discussão que o próprio Nosso Sacramento traz, que a lei de 2007, mas o fundo já vigia de 2006, então 2006/2007, foi detectado pelos cearenses, provavelmente algum escritório de advocacia de lá, especializado nessa questão de buscar recursos para prefeitos e governos, né? Esses governantes normalmente recebem aí o oferecimento desse tipo de serviço, de escritórios especializados em verificar se de fato as transferências estão corretas, se não tem alguma brecha na lei para poder buscar algo mais para o município, para o estado. Então, provavelmente, alguns desses escritórios especializados percebeu que nesse período de 99 até 2006/2007, os repasses da complementação federal para o Fundef foram a menor e, por isso, ingressaram com ação para poder cobrar essa diferença. Aí entra o Ministério Público, que, ao nosso ver, entrou de forma correta, porque esses escritórios de advocacia, eles estavam pleiteando de honorários 30%, ou seja, a metade do que seria, por lei, destinado aos educadores, ficaria justamente para engrossar os bolsos desses advogados, né? Se pensarmos aqui em Alagoinhas, é uma conta simples a ser feita. Você tem aí, vamos arredondar, 80 milhões de reais, 60% disso, 48 milhões, a metade, 24 milhões, ficaria para os advogados. De fato, algo impensado, né? Algo que iria ferir o próprio princípio do Fundo de Valorização do Magistério, né? E Desenvolvimento da Educação. Então, ao nosso ver, o Ministério Público entrou de forma correta, dizendo, olha, tudo bem, realmente os municípios e os governos têm direito à diferença, mas esse recurso ele tem uma destinação legal, que é o desenvolvimento e a valorização da educação. Logo, ao invés de ir para a conta dos prefeitos e dos governadores, e daí esse percentual ir para os advogados, ou até o contrário, cair na conta dos advogados para depois repassar aos entes federados, eles conseguiram fazer com que esses valores fossem creditados na conta específica do fundo, para cumprir com a sua finalidade. Até aí, compreendemos que está certo. Eu acredito que os companheiros da educação da rede estadual devem lembrar que a dirigente da PLB Sindicato foi às escolas e falou com muitos de nós, dizendo que a PLB havia contratado os advogados que tinham know-how, justamente cearense, talvez até sejam os mesmos, né, que os prefeitos do Ceará contrataram, os 11 municípios de lá contrataram,
para poder nos representar aqui e também ganharia um percentual de honorários em cima desse direito nosso, né? Então, tudo começa lá no Ceará, e aí é que vem a questão. Os municípios e os governos estaduais não têm as suas procuradorias? Por que tem que contratar advogados e pagar honorários a eles? Então, para mim, o Ministério Público agiu corretamente. Agora vem um problema. O TCU, o ministro do TCU, entendeu que esse valor, devido em relação à diferença do que não foi pago a título de Fundef, não se constituiria num recurso ordinário, razão pela qual, então, agora essa diferença, os 60% dela, não deveria ser rateado entre os educadores. Então, você vê uma cabeça brilhante, né, desse ministro do TCU, que, na verdade, vai na contramão do que a sociedade diz querer, que é a valorização dos educadores. Ou que o desenvolvimento da educação não se faz com o educador, né? Porque pode investir para reformar a escola, comprar equipamentos, mas não para valorizar o educador. Realmente é um grande contrassenso. Pior que isso, de forma monocrática, um ministro da Suprema Corte eu acho que eu caí aqui um pouquinho, retornando. Então, pior que isso, o ministro da Suprema Corte, do STF, de forma monocrática, também validou esse entendimento. Forma monocrática. Não foi votado ainda no plenário. Então, esse imbróglio jurídico continua, né? Caberia a nós esperar o seu desfecho judicialmente ou ir à luta para poder antecipar. Foi o que fez o SIMPA, a CSP Colutas e tantas outras entidades que representam os trabalhadores. Foram à luta, enquanto, paralelamente, se discutia essa questão no judiciário. E, infelizmente, com essa pressão toda que fizemos, os parlamentares se sensibilizaram. Também é claro que no ano eleitoral a motivação aumentou, né, de muitos deles, porque dos projetos que eu acompanhei, nenhum foi oriundo de parlamentar de partidos da classe trabalhadora. Foram de parlamentares do campo da direita, que não nos representa. Então, certamente, a questão eleitoral também os motivou e eles fizeram um projeto de lei que foi aprovado para acabar com esse imbróglio e garantir que os 60% dessa diferença do precatório fosse destinado a nós. Então, aqui em Alagoas, por exemplo, que o dinheiro já está na conta, os professores, os pedagogos já estavam contando com ele, né? Só faltava a sanção do presidente da República. Aí é que vem a bomba. O Bolsonaro, mostrando todo o seu desprezo com a educação e com os educadores, vetou. Olha, não é nenhum dinheiro dele, é um dinheiro que já está destinado aos municípios e aos estados. Não tem nada a ver com a responsabilidade fiscal, que foi o que o obrigou a vetar a isenção que ele queria dar aos seus aliados evangélicos que usam a igreja, né? A maioria deles, infelizmente. Nós aqui respeitamos todas as religiões, mas temos que ser críticos a qualquer uma delas que desvirtua do propósito cristão. Então, ele queria isentar aí os seus amiguinhos dessas igrejas evangélicas, que vocês conhecem muito bem, mas não pôde por conta da responsabilidade fiscal. Não é o nosso caso. O dinheiro já está... Caiu aí a conexão do Antônio Salles. E assim que ele voltar, a gente coloca ele. Ele voltou. Então, eu vou colocá-lo. Cooper Salles, segura um minuto. Sua conexão saiu. Eu vou mantê-lo aqui na tela. Seria importante, inclusive, que quem está nos acompanhando tenha clareza de o que é que o Jair Bolsonaro vetou, né? Mais à frente, seria importante que nós falássemos um pouco do projeto de lei 1481,
que depois foi transformado, aliás, 1581, que depois foi transformado em lei, né, a lei que o Bolsonaro vetou um artigo relativo à obrigatoriedade de pagar aos profissionais esses 60%. Tá? De mais à frente, nós devemos deixar bem claro o teor dessa lei, que não é exatamente o que, com certeza, os professores estão acreditando. Mas você segue, depois a gente retoma essa questão. Finalizando, Edinaldo, eu estava justamente exemplificando, ilustrando o desprezo do Bolsonaro pela educação e pelos educadores, desde quando era parlamentar, porque ali já nos chamava de doutrinadores, fazia coro com o pessoal da escola sem partido. Agora, 1,6 bi da educação foram surrapiados para poder satisfazer as emendas dos parlamentares. Então, mais um exemplo do desprezo dele pela educação. E aí faz isso. Simplesmente vai lá e veta um projeto de lei que foi aprovado no Congresso, que poderia até dar um certo prestígio a ele no momento eleitoral, mas como o desprezo que ele tem pela educação e pelos educadores é maior, ele prefere se tornar antipático e vetar. Isso tem a ver com a discussão futura que vamos fazer da reforma administrativa, onde a educação também está em risco, como todo o serviço público, se essa malfadada reforma administrativa for aprovada, pois o princípio constitucional que diz que o Estado é provedor será modificado e o Estado agora será subsidiário. Ou seja, a iniciativa privada é que vai ser a provedora. Vai caber a ela fazer tudo. Se não der conta de tudo, aí é que nós, o Estado, iremos complementar. Então, é algo muito grave que irá aprofundar o neoliberalismo no Brasil e nós teremos que resistir. Ok, obrigado, Salles. A lei que foi aprovada recentemente foi a Lei 14.057, a lei que recebeu alguns vetos do presidente. Essa lei ela é resultado de vários projetos de lei, como o Antônio Salles falou, e que resultou em um projeto substitutivo que recebeu o número 1581 de 2020. Tá. Eu tive o cuidado de verificar boa parte, tanto do projeto de lei quanto da lei que foi aprovada, e uma coisa me chamou muito a atenção. Inclusive, eu vou chamar o companheiro Antônio Salles de volta para a gente apreciar essa questão. O projeto de lei apresentado e aprovado diz o seguinte: disciplina o acordo com credores para o pagamento com desconto de precatórios federais. Ora, certamente os profissionais da educação, os professores em especial, estão acreditando que do montante que não foi pago, como você explicou, durante 10 anos, o governo federal calculou de forma errada o valor que teria sido destinado ao Fundef. As ações judiciais e a legislação buscava corrigir isto para que os profissionais, para que o valor integral fosse repassado aos municípios e estados e ao Distrito Federal, e que os professores tivessem ao menos 60% desse recurso. Quando a gente foi agora verificar o veto e estudar com mais atenção o projeto de lei, verificamos que nele estava contido um redutor inicial, ou seja, os parlamentares fizeram acordos, talvez para agilizar a tramitação, para não ter grandes embates entre eles, tanto é que teve voto de diversos partidos, e o projeto de lei aprovado previa, que transformou em lei, previa que do montante se reduziria 40%, ou seja,
pensar aqui, de 100 milhões, só seria repassado ao município, ou seja, a União só pagaria 60% do débito. E aí é desses 60% que vai tirar os 60% dos professores, o que significa 36% do total. Então, foi isso que os parlamentares aprovaram e nem isto o Jair Bolsonaro permitiu. Salles. Aí dá para perceber, né, o quanto que o Bolsonaro despreza a educação e os educadores, né? Só Freud para explicar isso. O que a gente pode perceber, Edinaldo, é que esse tema nos remete a outro, o da crise das direções, né? Falta a nós aqui, trabalhadores, direções revolucionárias ou que, pelo menos, nos represente integralmente. Os colegas da rede estadual assistiram a live com o coordenador-geral da PLB Sindicato e ele disse que a CNTE, da qual ele faz parte, fez gestão junto a um desses parlamentares, que eu não me recordo agora o nome, para poder fazer as emendas necessárias para a aprovação desse projeto de lei. Em momento algum nos disse, eu era um dos incautos, que acreditava que esse projeto garantia de fato os 60% do total. Em momento algum ele mencionou. Ok. A live... Voltou? Voltou. É complicado. Agora imagine nossos alunos que têm um poder aquisitivo menor do que o nosso assistindo aula virtual, né? É complicado a internet no Brasil. Mas vamos lá. Então, recapitulando. Esse tema, Edinaldo, nos remete a essa questão da crise das direções, né? Precisamos, nós trabalhadores, termos direções revolucionárias, ou pelo menos, que de fato nos represente integralmente. O Rui Oliveira, ele é representante da PLB Sindicato e da CNTE, numa live, disse que fez gestão junto a um desses deputados que propôs esse projeto de lei para poder aprová-lo. Em momento algum, ele nos disse que haveria esse redutor. Eu era um dos incautos que acreditava que foi aprovado os 60% do todo, conforme está estabelecido na lei do Fundef. Então, agora vem a surpresa, né? Quando o companheiro Nelson Sacramento se debruçou sobre o projeto de lei e traz essa pérola, essa pegadinha para a gente. Eu acompanhei aqui, em Alagoinhas, a entrevista do deputado João Bacelar. Em momento algum também, ele disse que haveria esse redutor. Não sei se no projeto inicial dele não havia, porque, como nós falamos aqui, para agilizar a aprovação, eles juntaram todos os projetos que tratavam desta mesma temática para poder aprovar um único, né? Então, nós, educadores e trabalhadores, de forma em geral, precisamos refletir sobre isso. A necessidade de termos uma legítima representação, seja no campo sindical, seja no campo político-partidário. Quão falta faz termos esses representantes lá em Brasília, aqui na Câmara de Vereadores, para poder debater de fato essas questões e não nos deixar sermos lesados. Ainda assim, mesmo com redutor, o presidente diz, olha, para o município sim, gastar como queira, com licitações fraudulentas, isso tudo pode. Agora, pagar, valorizar o educador, não. Porque esse recurso é ordinário, sim. Não tem como alguém imaginar que não seja. Ele não vem ano a ano, mês a mês, mas deveria ter vindo. Agora que acumulou, tem que ser pago de forma retroativa a quem de direito. É por isso que a live do PSTU é correta. Não podemos aceitar o calote. Mas para evitá-lo, temos que ir à luta. Porque se ficarmos acomodados, só esperando pelo Congresso Nacional, que a maioria que está lá não nos representa de forma digna, ou pelo Judiciário, nós já vimos. Um ministro do STF já disse que não é para pagar os professores. Será que o plenário vai votar diferente? Então, eu acredito, Edinaldo, que nós temos aqui, de forma responsável, o PSTU, que é um partido que está engajado na luta e é um partido originado da classe trabalhadora, tem que empenhar essa bandeira mesmo
de irmos à luta para não tomar o calote. Ok. Obrigado, Salles. Eu vou chamar a companheira, a professora Jeane Rezende, e posteriormente também o Antônio Salles, para nós discutirmos aqui com vocês, e lembrando que está aberto para sugestões, para intervenções, a gente coloca aqui alguma questão que vocês apresentem, alguma pergunta ou alguma sugestão de ação. Está claro que nós precisamos repudiar o veto do Jair Bolsonaro, mas também precisamos definir ações, como foi o último ponto da fala do camarada Salles. Que ações deveremos fazer? Quais atitudes vamos tomar para que a gente assegure o recebimento desses valores? Agora eu já não sei se podemos dizer receber o que nos devem, porque nos devem um valor e deputados e senadores já negociaram abrindo mão de 40% do que nos deve. Tá? Mas mesmo isso que eles aprovaram, tem algumas ações que precisamos fazer. Tá? Então eu vou chamar a companheira Jeane Rezende, lembrando de abrir o microfone, para ver algumas ações que a gente possa fazer para garantir, assegurar que os profissionais da educação recebam esses recursos. Jeane. É isso. Como já foi colocado aí, com bastante propriedade, nós temos muitos anos já nessa luta por receber algo que nos é de direito e que em algum momento foi retirado. Então, o nosso objetivo aqui em tratar desse tema não é só para a gente entender que a gente vai receber dinheiro, mas que existe uma luta necessária, né, e ações necessárias, principalmente no campo político, e que a gente precisa empreender para poder chegar à conquista da derrubada desse veto, porque agora a gente está lutando para não perder direitos, né? Então, isso é um fato assim bastante próprio desse governo Jair Bolsonaro. Existem ações que nós, enquanto partido, enquanto PSTU, estamos sempre em movimento, né? Exigindo a derrubada desse veto pelos parlamentares do Congresso Nacional, mas nós temos também movimentos pela Central Sindical Popular com Lutas, CSP com Lutas, vai fazer um ato nacional no dia 30 de setembro contra essa reforma administrativa, porque agora a gente vem discutir aqui a luta pelos precatórios do Fundef. Então, é como se a gente tivesse assim, a gente recebesse esse direito, né? Tivesse direito a isso, uma vez derrubado o veto, e depois, como o Edinaldo falou bem aí, depois tem a reforma administrativa, cujo objetivo é, de fato, quebrar estabilidade do serviço público, destruir o serviço público, precarizar ainda mais aquilo que já vem caminhando com bastante dificuldade. Mas os serviços continuam sendo prestados, mas a gente que está no serviço público há bastante tempo, a gente sabe que o investimento ele é ínfimo perto daquilo que é necessário. Tem um comentário aí do Elmo, em Mata tem 28 milhões na conta, o direito era em torno de 48 milhões. Pois falando nisso, na pesquisa que eu fiz, aqui em Alagoinhas tem cerca de 79 milhões, né, nos valores do precatório do Fundef. Na cidade que eu trabalhei, Esplanada, tem, se eu não estou enganada, 23 milhões pelos dados que eu pesquisei. Se tiver alguém aí de Esplanada que quiser colocar o dado atualizado,
Coloca aí para a gente, por favor. Então, a luta não é só pelos precatórios, a luta é contra a reforma administrativa, a luta é pela valorização do serviço público, a luta é pela valorização do magistério, de nós professores. A nossa luta é permanente, sobretudo nesse sistema capitalista que vislumbra o lucro de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, a gente precisa ter um estado permanente de luta, mobilizar os setores da sociedade a nosso favor, mobilizar CNTE, mobilizar todos, a base, a nossa base, para que a gente possa cobrar não só que o veto seja derrubado, mas também que essa reforma administrativa não aconteça, porque ela vai colocar abaixo o serviço público brasileiro. Obrigado, Diane. Pois é, nós temos que repudiar o veto, temos que tomar ações para derrubar esse veto, e o primeiro deles, com certeza, é pressionar o Senado Federal para colocar em plenário a apreciação desse veto, porque os parlamentares podem derrubar o veto do presidente. E aí, algumas ações foram já indicadas, sugeridas, mandar e-mail para os parlamentares, pressioná-los, porque mesmo sendo de partidos liberais, partidos de direita, nesse momento eleitoral eles têm vínculo com os municípios e certamente ficariam muito mal vistos pela população e alguns prefeitos até para se dar bem com a população, prefeitos que querem reeleição, tá? Pode pressionar os parlamentares para derrubar esse veto. Então, cabe muito bem fazer uma grande pressão aos parlamentares, exigindo que esse veto seja derrubado. Mas eu, inclusive, chamar aqui o companheiro Salles, porque o Simpa lançou uma nota, divulgou uma nota, repudiando o veto do presidente, e também deu a notícia, né, que o prefeito, e é importante falar isso, nós temos que tornar público, e até discutir essa ação, que o prefeito de Alagoinhas, o prefeito que é candidato, ele se prontificou a não observar o veto do presidente da República, me parece que é isso, e que garantiria, iria apresentar uma lei na Câmara de Vereadores, de forma que essa lei, se aprovada, garantisse o pagamento aos professores, tá? sem respeitar o veto. Aí eu queria fazer a seguinte provocação. O prefeito está em final de mandato e ele é candidato à reeleição. Será que seria correto? Exatamente o Simpa, que foi muito importante que você falou. O Simpa foi uma das poucas organizações no Brasil, entidades sindicais, que lutou para que o valor dos precatórios fosse para todos os profissionais da educação e não apenas para os professores. Tá? E agora, seria correto nós confiarmos, acreditarmos na promessa do candidato, que atualmente é o prefeito, de viabilizar uma lei que garanta isso? Seria suficiente? Aí eu pergunto, e se essa lei não for aprovada? Ou se for aprovada e for julgada inconstitucional por se contrapor a uma lei nacional, a lei federal? Então, será que nós podemos nos ater a confiar nessa promessa do prefeito e, por conta disso, não encaminharmos a luta nacional pela derrubada do veto, que aí sim beneficiaria a todos os trabalhadores? Então, essa é a questão que eu coloco para você. Lembrando que a professora Jeane falou da reforma administrativa, eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente, e dizendo que no dia 30 de setembro, 30 agora, está previsto um Dia Nacional de Luta contra a reforma administrativa. Eu, inclusive, estou com a camisa aqui, nenhum direito a menos, contra a reforma da Previdência, do Temer, e contra a reforma administrativa, que nós conseguimos barrar no governo Temer, e que agora o Jair Bolsonaro está voltando a apresentar, e que vai trazer danos severos, não só ao funcionalismo, mas como à população, já que o funcionalismo presta serviço à população. Tá? Então, retomando a questão,
Que ação tomar? A gente vai se contentar com uma promessa do atual prefeito, que é candidato, ou vamos fazer uma luta geral em prol de todos os trabalhadores? Companheiro Edinaldo, essa sua pergunta me permite falar de coincidências. E nós, enquanto investigadores sociais, historiadores por ofício, temos que duvidar das coincidências e buscar entendê-las, né? Independentemente de ser um investigador social, as pessoas comumente, no dia a dia, sempre ficam com o pé atrás quando diz respeito às coincidências. Então, vamos retornar um pouquinho essa discussão das coincidências. O imbróglio do precatório começa em 99. Todos ouviram eu falar isso no início. 99 é o primeiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Coincidência com esse indivíduo aí, nós temos que ter o pé atrás mesmo, porque foi um inimigo da classe trabalhadora e do Estado brasileiro, né, com as privatizações que ele implementou. Em 98, quando ele foi reeleito, o mundo vivia uma dessas crises cíclicas do capitalismo, né? Eu não sei ainda porque há quem diga que o capitalismo deu certo, com tantas crises recorrentes. E a partir de 99 até 2006/2007, sempre foi repassada a menor a complementação da União para estados e municípios. Também coincidência? Nenhum técnico do governo FHC e dos governos Lula perceberam isso? Será que foi coincidência mesmo? Então, nós temos que problematizar em relação a isso. Foi coincidência ou foi intencional? Né? Como agora foi intencional agora sequestrar 1,6 bi da educação, porque a educação não é prioridade para eles. Prioridade para eles é agraciar os parlamentares para que estes votem favoravelmente essas contra-reformas. Então, tanto no governo FHC quanto no governo Lula, as transferências foram a menor. Aí eu voto e pergunto, coincidência? Aí é interessante nós refletirmos sobre isso e nos aprofundarmos nessa reflexão e cada um fazer aí o seu juízo de fato. Vindo para a questão local, de fato, o Simpa passou essa informação, que não está na nota, mas aqui eu vou torná-la pública. O próprio prefeito Joaquim Neto ligou para a companheira Sandra Margarete para sinalizar que teria a intenção de dar seguimento aqui ao pagamento dos 60% desse precatório para os educadores. Aí vamos fazer o exercício aqui da reflexão, né? Coincidência? Isso ocorrer agora, às vésperas de uma eleição tão difícil como essa, que não se sabe quem poderá ganhar, afinal de contas, todos poderão ganhar, né? Dos 7 pré-candidatos, inclusive o companheiro do Sacramento, poderá sair vitorioso, porque o número de pessoas indecisas, revoltadas com o mesmismo e dispostas a votar nulo, ou até sequer ir lá na urna, é maior do que o percentual que esses que dizem que estão à frente nas pesquisas têm. Então, qualquer um aqui dos 7 poderá sair vitorioso. Então, é coincidência esse aceno agora, porque desde lá atrás, quando o Simpa clamava com movimentos, assembleias, reuniões, ofícios, carreatas, ele não aceitou essa proposição do Simpa. Dizia o tempo todo que só se o STF determinar. Inclusive, chegou a fazer um plano de ação para gastar esse recurso sem contemplar a distribuição dos 60% para os educadores. Então, a gente tem que fazer esse exercício aqui de reflexão. Claro que o Simpa tem que sentar à mesa assim. O prefeito sinalizou em concordar com algo que estávamos propondo. Se for positivo, os vereadores também já sinalizaram que aprovaria essa lei, mas tem um condicionante. Tem que ser homologado pela Justiça. A Justiça, lenta como é,
vai homologar isso antes da eleição, como é que vai ficar a cabeça do educador eleitor? Olha, o prefeito que está aí já sinalizou positivo para a distribuição dos 60%, mas depende do judiciário fazer a homologação. E aí, como é que eu voto? Então, eu quero deixar muito claro que o voto, a pessoa tem que ter essa consciência de que não se pode votar por interesses próprios, né? Tem que se votar pensando sempre no coletivo. Então, essa é a nossa reflexão, Edinaldo. Obrigado, Salles. Tem, inclusive, uma pergunta da Fabiana Machado. Quero que fale, deixa eu colocar na tela, quero que falem sobre quem tem direito aos precatórios. Olha, Fabiana e demais. Quem tem direito ao precatório são os professores, os profissionais da educação, que estavam na rede pública de 1997 a 2006. São 10 anos. Quem ingressou? Professores que ingressaram no serviço público, na educação, depois de 2006, esse erro já havia sido corrigido. E os anteriores a 1997 passa a ter direito a partir de 97, nesse período. Tá. Portanto, o período ele é diferente para cada um. Tem que haver um cálculo individualizado. Por exemplo, eu também tenho um direito de 97. Na verdade, eu entrei no município em 1998 e saí em 2011. Então, de 1998 a 2006, essa parcela eu tenho. Quem entrou no meio vai ter um valor correspondente ao período em que você estava na rede pública como professor. Então, esse é que tem direito. Quem entrou posteriormente não tem. Mas aí, eu queria trazer uma discussão que Salles já fez, que Jeane já fez. Nós estamos aqui discutindo o precatório, estamos repudiando o veto do presidente, que, numa sequência de eventos, tem retirado direitos dos trabalhadores e que aponta novos ataques. Então, a gente não pode... Essa luta pela derrubada do veto não pode ser apenas daqueles que têm direito a receber uma parcela desse precatório. Esses valores têm que ser de todos os trabalhadores brasileiros, essa luta tem que ser de todos, porque novos ataques virão. Nós precisamos ter unidade da classe. Tá? E eu vou pedir, inclusive, para a Jeane Rezende falar um pouquinho sobre isso e fazer suas considerações finais, já na sua fala, e na sequência também o Antônio Salles, sobre essa necessidade de uma unidade nacional dos trabalhadores para derrubar o veto do Jair Bolsonaro, mas impedir que novos ataques aconteçam. Porque a reforma administrativa que está sendo proposta, ela acaba com o regime jurídico único. Ao acabar com o regime jurídico único, na prática, ela acaba com a estabilidade do servidor, ela acaba com a possibilidade de concurso, reduz drasticamente, porque vai passar a ter 5 categorias de servidores públicos no Brasil. Trabalhadores com tempo determinado, ou seja, a Constituição iria legalizar os contratos REDA, que é por tempo determinado. Trabalhadores por tempo indeterminado, contratado pela CLT, no serviço público, que aí, inclusive, fica na dúvida se, ao menos, fala em tempo indeterminado, se, ao menos, teria direito ao FGTS. E seria garantido concurso apenas para os trabalhadores nas carreiras que são, como é que eles chamam? Carreiras específicas do serviço público. E aí, quem é que vai definir quais são as atividades que seriam específicas do serviço público? A educação existe também na rede privada. Então, o governo, os parlamentares podem entender que a educação não é específica do serviço público. Então, não mais abriria concurso para a educação. A saúde também no Brasil, parte é privada. Então,
a saúde também estaria no rol das atividades que haveria concurso, isso é incerto. Então, está sendo preparado um grau de ataque muito grande aos servidores como um todo. Já foi encaminhada a primeira parte da reforma administrativa. A segunda parte, ela vai discutir a lei de greve, o direito de greve dos servidores públicos, ou seja, o governo está na mira para impedir que os servidores públicos façam greve. E a terceira parte da reforma se vai ater à reestruturação da carreira dos servidores públicos. E quando se aprova a nível nacional, isso é repassado para a esfera estadual e municipal. Então, é um projeto que vai afetar todos os servidores públicos e que, indiretamente, vai afetar a população, que é quem recebe os serviços públicos e que certamente vai cair. Então, queria chamar a professora Jeane Rezende para falar mais um pouco sobre essas ações que nós precisamos tomar para derrubar o veto e para impedir essa reforma administrativa de ir adiante e fazer as suas considerações finais. Afinal, já estamos caminhando para 1 hora de fala. Ok. Eu vou fazer uma provocação, assim, perguntando o seguinte, aos nossos espectadores. Vocês se sentem representados por esse Congresso Nacional? Vocês se sentem representados pelos poderes públicos que estão aí, como o presidente Bolsonaro, que veta um pagamento de um direito que é dos profissionais do magistério e todos os trabalhadores da educação? A pergunta é essa. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Por quê? Qual é o sentido de eleger pessoas ou de colocar pessoas no poder que depois vão nos atacar e vão retirar direitos que nós demos muito duro para conquistar? Então, é bom a gente pensar sobre isso, porque um outro exemplo, um profissional que quer treinar alguém para substituí-lo, por exemplo, ele vai fazer de tudo para fazer um bom treinamento daquela pessoa, para depois torná-lo um discípulo e substituí-lo em suas tarefas. Então, onde está a representação dos trabalhadores no Congresso Nacional? Onde está a representação dos trabalhadores nos poderes públicos constituídos? Não é? Então, a luta é árdua, é necessária. Quem nos acompanha sabe que o PSTU é um partido anticapitalista mesmo, e que nós estamos aqui fazendo as nossas proposições em cima daquilo que a gente acredita de ser um sistema que respeite as pessoas, né, a sociedade, e principalmente que a liberdade de escolha das pessoas seja respeitada. Os serviços públicos, eles não existem para o servidor público, eles existem para a população. Então, se o serviço público existe para a população, evidentemente que toda essa reforma que está aí, todos os ataques ao serviço público, eles vão reverberar, eles vão repercutir em toda a sociedade. Então, vamos à luta, vamos mobilizar a sociedade. É um momento onde muitos políticos estão, como alguém disse aí em algum lugar, sensíveis por conta desse processo eleitoral. Então, vamos pressionar mesmo, porque esse veto ele é um desrespeito absoluto aos profissionais da educação. Mas, acima de tudo, vamos nos manter mobilizados, porque a valorização do serviço público vai depender muito da nossa mobilização e da nossa capacidade de nos unirmos para defender uns aos outros naquilo que diz respeito aos direitos que nós já conquistamos. Então, agradeço a todos, vamos à luta sempre. O ato nacional no dia 30, em defesa do serviço público e contra essa reforma que está aí. Né? Nós já fizemos uma discussão sobre a reforma da Previdência, a gente já passou por esse ataque, mais esse ataque. Então, a gente já experimentou, a gente já está sabendo como é que eles estão fazendo.
E a gente precisa entender que colocar essas pessoas no poder vai gerar cada vez mais ataques, não só ao serviço público, mas ao povo brasileiro em geral. Então, o meu recado é esse: estejamos mobilizados. Obrigada. Obrigado, Diane. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 23, nós teremos a live novamente do PSTU, porque nós fazemos live todas as quartas-feiras, e mesmo no momento eleitoral, que nós estamos apresentando candidaturas, nós não deixamos de fazer as nossas lives discutindo questões que são nacionais, mas que também afetam todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores de Alagoinhas. Então, na próxima quarta-feira teremos uma live, dia 23, que inclusive vai discutir a opressão às mulheres, mas no dia 30, exatamente na quarta-feira seguinte, coincide com o Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma Administrativa. Então, certamente o PSTU vai estar com nossa live, e não só a live, vai estar com diversas ações o dia inteiro, como definimos a nível nacional, fazendo essa luta, que não é só contra a reforma administrativa, é também contra a reforma tributária, que ela é extremamente nociva à população, que é quem mais consome, quer dizer, que é quem gasta todo o seu ganho com o consumo, e o consumo no Brasil é que é mais tributado. Então, chamar o companheiro Salles para fazer as suas considerações finais, falando para a gente da importância dessa luta conjunta. Edinaldo, me permita rapidamente responder à professora Laís, não sei se ela está nos assistindo, mas poderá acessar posteriormente. E essa pergunta dela também diz respeito a todos os educadores da rede municipal de Ouriçangas. O recurso do Fundef, desse precatório, foi depositado, sim, na conta lá da Prefeitura, na Caixa Econômica Federal, e foi devolvido ao governo federal. Então, ela perguntou se isso procedia. E o companheiro Enio confirmou que sim. Mas, por conta de um equívoco da Caixa Econômica, que não depositou esse fundo numa conta judicial, e sim na conta da própria Prefeitura. E aí acabou sendo devolvido, mas a Prefeitura já entrou com ação para que ele fosse depositado numa conta judicial enquanto está nesse imbróglio jurídico, né? Então, essa resposta também teve um problema. Alguns municípios tentaram pegar carona numa jurisprudência que ocorreu para alguns municípios lá em São Paulo e argumentaram em cima dela para poder também receber a diferença. Depois o STF entendeu que essa jurisprudência era só para São Paulo. E aí quem ganhou acabou sendo derrotado, mas ainda continua aí judicialmente buscando essa diferença, até porque também teve esse acordão aí no Congresso Nacional com esse redutor e certamente vai estar repassando para todos que têm direito. Agora, minhas considerações finais, ela tem a ver com, inclusive, o mês, né? Muito apropriado. Outubro, né? Outubro de 1917, tem a ver também com a Primavera dos Povos de 1848, onde tivemos o Manifesto Comunista, onde Marx e Engels terminaram dizendo: trabalhadores do mundo, univos. Esse chamado, ele é mais atual ainda quando estamos vivendo momentos de crises econômicas e de pandemia como essa. Mais do que nunca, os trabalhadores precisam se unir enquanto classe para evitar que os direitos conquistados até então, que ainda não são suficientes, sejam retirados. Então, a camisa do companheiro Hidalgo Sacramento é perfeita. Nenhum direito a menos. É o que temos que clamar nesse momento, e mais do que clamar, temos que resistir para que, de fato, isso aconteça. Então, no dia 30, temos que inserir lá uma bandeira de luta em defesa da educação, da valorização dos educadores e pelo veto do presidente Bolsonaro. As pressões já foram aqui sinalizadas, como fazê-la. Simplesmente, em casa mesmo, descobre aí os e-mails dos senadores e deputados e enche lá a caixinha de e-mail deles. Pega os candidatos que eles apoiam aí nos municípios, que serão seus cabos eleitorais no futuro,
e enche também os e-mails destes. Essa pressão funciona. E dia 30, com a grande mobilização, certamente a gente vai derrubar esse veto. Quero também enfatizar que essa reforma administrativa ela tenta contra o Estado, logo atinge também aos trabalhadores que não são servidores públicos. Basta pegar o exemplo dos Estados Unidos, que são decantados como a maior democracia do planeta. Que democracia é essa? Que pessoas não têm atendimento e acesso à saúde, porque se não tiver o seguro, não tem assistência médica, porque lá não tem o SUS. Não é como a Inglaterra também, que tem a saúde pública para todos, que até o ministro é atendido no hospital público. Lá, ou você tem dinheiro para pagar e ter acesso à saúde, ou você é um trabalhador que tem um seguro, ou então você não tem assistência. E quando tem, pelo Estado, depois você é obrigado a pagar. Então, na prática, é isso que a reforma que o Bolsonaro quer, que na verdade é o Paulo Guedes, fazer aqui no Brasil. O Estado vai deixar de ser provedor, como está na Constituição Federal. Percebam que no momento de crise, o ataque vem sempre para o andar de baixo, para nós trabalhadores e trabalhadoras. Eles pensaram em fazer a Renda Brasil. Qual foi a saída encontrada pelo ministro do Planejamento? Congelar os salários dos velhinhos e das velhinhas, dos aposentados, por 2 anos. Eles não aventam, em momento algum, taxar as grandes fortunas, que já tem previsão legal na nossa Constituição Federal. Eles não pensam nisso. Pensam em fazer o quê? Congelar salários de 30 milhões de brasileiros e brasileiras aposentados, que 90% ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Cortam recursos da educação, 1,6 bi. Pensam em fazer ações que sempre atingem a nós trabalhadores, para preservar o lucro da classe dominante, que não pode ser taxada. Ela sim que pode ser taxada, não é. E poderia criar uma Renda Brasil muito maior do que os R$600. Então, esse momento é propício para todos nós nos unirmos, porque essa malfadada reforma, se passar, acaba com o serviço público. Aí não adianta ter educação e saúde, porque vai ser privatizada, e nós saberemos muito bem que haverá educação privada a um preço acessível para a classe A e escolas privadas de qualidade duvidosa para todo o resto. E o Estado vai dizer, olha, o serviço privado já está oferecendo, não precisa o Estado oferecer nada. É isso que está em jogo. E para finalizar, alguns colegas que estão acomodados, acreditando que essa reforma não irá atingi-los, esqueçam, leiam a reforma, leiam o projeto, esqueçam. Nos atinge sim. Quando tem 5 formas diferentes de contratação, inclusive a figura do temporário, eu quero ver que força nós vamos ter para nos mobilizarmos, para cobrar alguma coisa, para evitar que direitos nossos sejam retirados no futuro bem próximo. Numa canetada só, o presidente poderá extinguir qualquer órgão público. Não precisará passar pelo Congresso, não. Com uma canetinha só. Aí eles dizem, olha, o servidor atual está com a estabilidade garantida. Ah, vou cruzar os braços, me acomodar, só vai atingir a quem ingressar. Sim, e se ele extinguir um órgão, o que você fará com a sua estabilidade, companheiro e companheira? Vai encontrar um outro emprego em que lugar? Porque a sua vida vai ser toda modificada. Olha os companheiros da Petrobras agora. Muitos tendo que largar uma região e ir para outra, e passando o transtorno que estão passando. Isso também vai acontecer no serviço público. Você está alocado num órgão, aí numa canetada só o presidente acaba com ele, e você vai ter que refazer toda a sua vida. Lhe atinge ou não lhe atinge? Então essa discussão é séria. E outra, as liberdades democráticas estão em jogo, e nós não podemos aceitar que isso nos seja retirado. Um dos Bolsonaros, que eu não me recordo agora qual deles são,
é tudo a mesma coisa, já encaminhou um projeto de lei que equipara o socialismo ao pensamento totalitário do fascismo, do nazismo. Ora, não é a academia que define isso, não? São os parlamentares que vão decidir se a característica de uma forma de pensar é totalitária ou não. Agora imagine, nós educadores, pesquisadores, os cientistas da ciência definem o socialismo de uma forma, aí tem uma lei dizendo que nós estamos proibidos de falar do socialismo, de apresentar os seus símbolos, porque é uma forma de pensar totalitária. E nós, educadores, vamos aceitar a lei, caso ela seja aprovada, e em sala de aula vamos reproduzir isso para os nossos alunos, vamos rasgar as páginas dos livros, queimar os autores. Isso é à beira de um regime fascista que quer implantar aqui no Brasil e nós temos que resistir. Inclusive, há algum tempo atrás, na pesquisa que o Senado fez, lamentavelmente, tinha mais votos favoráveis a esse PL do que contrários. Temos que reagir lá também, entrar lá na página do Senado e dizer não ao totalitarismo, dizer sim à liberdade do livre pensamento. Então, isso é muito sério e nós temos que resistir a isso. E aí, a conclamação é essa: trabalhadores do mundo, univos. Obrigado, Salles. E agradecer, inclusive, pela sugestão de nome para a nossa atividade do dia 30, aqui nessa página. Hoje nós colocamos educadores univos contra o veto do Bolsonaro. Certamente a próxima atividade, especialmente a do dia 30, terá que ser trabalhadores univos. Nenhum direito a menos, não aceitamos calote do precatório e nenhum direito a menos, seja ele qual for. Em virtude de ter pedido a Salles e a Jeane para fazer as considerações finais, eu não vou retomar uma discussão que apareceu aqui, apenas vou citar e fazer um convite. Tá? Então, convidar a todos e todas para a próxima live da próxima semana, do PSTU, dizer que acesse a nossa página do PSTU Alagoinhas, veja as postagens que fazemos, vamos passar a utilizar o YouTube Alagoinhas, inclusive, certamente vamos postar essa live de hoje lá no YouTube Alagoinhas, não vamos ainda transmitir simultaneamente, mas vamos passar a publicar as lives do Facebook também no YouTube. Convidar para as próximas atividades e dizer à professora Fabiana, tá? Convidar especialmente a professora Fabiana, porque ela perguntou como se unir se a maioria dos servidores são egoístas e só pensam em si. Então, certamente, nós precisamos discutir a unidade da classe e por que uma parcela da classe, ela pensa antes em si, olha para o umbigo. O que é que leva a esse tipo de comportamento que ela diz que é dos servidores, mas que certamente são dos trabalhadores? Eu não vou apresentar uma hipótese para não antecipar a discussão. E também o professor Dilmar, que nos colocou a questão e que não dá para discutir aqui agora, para não tentar dar uma resposta rápida. Tá? O Dilmar falou sobre o reconhecimento de classe. A classe trabalhadora foi treinada para não reconhecer o seu lugar, negar a si mesmo. Como reverter isto? Então, é uma discussão séria, muito importante, e que certamente cabe essa discussão conjugada com a observação da professora Fabiana. E a gente convida a todos e todas para que na próxima live, para a live do dia 30, a gente fazer essa discussão, porque na live do dia 23, nós vamos estar discutindo a opressão às mulheres. Então, agradecer a participação de Antônio Salles, a participação da professora Jeane, aqui na nossa live, as contribuições, e agradecer a participação de todos e todas que nos acompanharam, que fizeram suas observações e que fizeram sugestões, que inclusive
serão aproveitadas para as nossas próximas atividades. Então, boa noite a todas e a todos. Por hoje, a gente fica por aqui.